Esse é um vídeo rápido de como eu faço um desenho no Photoshop. Primeiro eu vou atrás de alguma imagem de referência. Normalmente eu vou em sites como Pinterest ou DeviantArt para procurar essas imagens. Essa foi a imagem que eu escolhi, eu copio ela e agora eu vou pro Photoshop. Agora é uma parte importante, que é o projeto. Eu tenho que sempre lembrar de deixar as proporções certas da folha, para o desenho não ficar muito pixelizado nem nada do tipo. Eu normalmente uso 2000 por 2000, ou resolução de uma folha A4, que é 2480 de largura e 3508 de altura. Eu deixo a folha cinza, mais para não forçar a minha vista, com o branco forte na minha cara por horas. Eu gosto também de colocar a imagem de referência no programa. Isso é mais para eu ficar sempre olhando para a imagem de referência. Normalmente quando eu vou fazer um esboço, eu faço isso em 3 etapas. Primeiro eu defino a cabeça e uma linha central, um círculo para representar a cabeça e a linha para eu ter uma base de como o corpo vai ficar. Segundo, eu começo a fazer as formas mais simplificadas das partes do corpo, com formas geométricas. Essa etapa também é mais para ter uma base antes de colocar os detalhes. E por fim eu adiciono os detalhes do corpo. Esse é o meu início de processo de esboço, basicamente. Bom, agora chegamos na segunda parte, e também será sobre esboço, mas calma que essa parte, pra mim pelo menos, é bem divertida. Com o esboço do corpo feito, falta colocar alguns detalhes a mais. Eu gosto de começar pelo rosto. Eu crio uma nova camada e faço os olhos, o nariz e a boca do personagem. Após isso eu crio outra camada para fazer o cabelo. Eu prefiro criar outra camada para facilitar, se caso eu precisar apagar alguma coisa. Por exemplo isso, se eu precisasse apagar e estivesse na mesma camada, os olhos iam ser apagados juntos. Mas como está em camadas diferentes, só o borrão é apagado. Bem, deixando esses detalhes de lado, o que eu sempre penso antes de fazer o cabelo é definir o ponto ou a linha de onde todas as mechas do cabelo vão sair. Todo cabelo tem um centro, um local onde as mechas saem. No caso dessa imagem que eu peguei, o centro de onde as mechas saem é aqui. Definindo isso, eu posso fazer algo parecido com o esboço do corpo, que é definir de forma simplificada o formato que o cabelo vai ter, sem se preocupar muito com detalhes. Tá, agora que o rosto está feito, o cabelo está feito, só falta a roupa. E nessa parte eu faço direto, sem simplificar as formas nem nada, porque eu já fiz o esboço do corpo, então fica mais fácil para encaixar uma roupa nele. Outra coisa que eu sempre faço é corrigir os erros em anatomia. E no esboço em geral, sempre vai ter algum erro que eu não percebi na primeira vez. Bom, tá ficando assim. Eu não sei se vou fazer um cenário para esse desenho. Cenário é algo que eu tô treinando ainda e eu não sou muito bom. Mas caso eu fosse fazer, eu faria também nessa etapa o cenário, fazendo um esboço geral do cenário nessa parte para facilitar depois na hora de finalizar. Agora vamos para a última etapa, que é a arte final. Essa, sem dúvidas, é a parte que eu mais tenho dificuldade. Para quem não sabe o que é a arte final, deixa esse exemplo aí na tela de um esboço e a arte final. Tem muitas coisas que tornam essa parte difícil para mim, mas vou por ordem para eu não me perder. Antes de começar a arte final, eu sempre dou mais uma olhada no esboço para ver se não tem nada de estranho. Ajeito uma coisa aqui, uma coisa ali e diminuo a opacidade do esboço. Depois desse processo, eu começo a ajeitar o brush. Meu brush de esboço e de arte final são diferentes, pelo formato e por uma ferramenta chamada Transfer. Essa ferramenta será muito utilizada na hora de pintura, mas agora ela não é importante. Bom, agora algo que é crucial na hora da arte final, que é a suavização. O que ela faz é bem simples. Ela deixa com delay na hora de fazer as linhas, deixando o traço mais limpo. Aqui um exemplo sem suavização e com suavização. Dá pra ver que um tá mais tremido. Após isso só resta fazer a arte final. Só quero frisar que a forma que eu faço a arte final é o meu jeito e não sei se é o certo, mas pra mim funciona até certo ponto. O objetivo é simples: traçar as linhas certas e finalizar o desenho. O objetivo pode até ser simples, mas a execução é muito chata quando você não tem muita prática. Diferente do esboço, que eu não preciso me preocupar em errar linhas, aqui eu uso o Ctrl Z no mínimo umas 4 ou 5 vezes em algum traço do desenho, até eu acertar a linha. Lembrando que a arte final pode ser mais do que traçar o desenho. Um exemplo disso é o próprio mangá, que usa a arte final para dar a ideia de luz e sombra, com traços mais finos onde há luz e traços mais fortes onde há pouca iluminação. Bom, foi assim que ficou o desenho. Agora falta só a pintura, mas isso eu vou deixar para algum outro momento. Se você não me segue no Instagram, dá uma passada lá, vai dar uma ajuda. É isso, falou, velho.